Quem é melhor, LeBron ou Luka? Porque... Luka. Então, eu concordo. O Luka chega melhor pros playoffs, né? Acho que o Luka tá... E, cara, assim, nesses últimos jogos, o Luka parece pra mim que... Parece que esses últimos 3 jogos, eu vou só falar, 32 pontos, 34 pontos, 31 pontos. Acho que o Lakers tá começando a depender mais do Luka do que eles dependem do LeBron. Com certeza. Fala galera, mais um Tijoladas começando aqui comigo e com o Marcos Araújo. Hoje a gente vai ranquear quais são os jogadores que chegam melhor pra esses playoffs. Eu tenho umas opiniões que podem ser polêmicas, Marcos. Eu sei, você sempre tem. Então nós vamos olhar aqui, basicamente, todos esses jogadores aí, galera, é o top 30 em melhor player efficiency, eficiência geral. Então nós pegamos os 30 melhores jogadores que estarão nos playoffs. Estamos gravando isso antes dos playoffs acontecerem, então talvez tenha um time aqui que cai por algum motivo, mas geralmente pegamos os 30 melhores player efficiencies dos jogadores que estarão nos playoffs, que nós acreditamos que estarão lá. E vamos ranquear quem é os 3 melhores até os 3 piores. Pois é. Assim, não necessariamente vão ter 3 piores, assim. São os 30 melhores jogadores. Dentro daquela realidade ali, né? Ninguém ali é ruim exatamente, mas a gente tem que se posicionar e escolher quais são os 3 piores entre esses 3. Exato. Então nós temos 3, que vai ser os melhores. Aí nós temos 7, que vai ser os craques. Então basicamente as 2 primeiras filas ali, né? As partilheiras são os top 10 jogadores que nós achamos que está nesse playoffs agora, de 2024, 2025. Pois é. Aí nós temos acima da média, que é basicamente no nível, no meio ali. Aí nós temos um bom jogador, que é bom. Lembrando que todos esses caras são bons. Pois é. E os 3 piores, basicamente os bagres desse top 30 aí, de melhores eficiências dos jogadores. Até que dá pra caçar alguém ruim ali, né? Eu já tenho um nome que eu acho que assim, eu jogo aí, mas é o jogador que você gosta e eu não gosto. Eu então... gosto. Eu já sei quem é. Vamos começando agora? Vamos começar pelo Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies. Tá sendo um pilar defensivo e ofensivo da equipe. Algumas pessoas como você dizem que ele é o principal jogador desse Memphis Grizzlies que tá ali no topo do leste, no topo do oeste, né? Jaren Jackson Jr., só para trazer uns números dele aqui, 22.4 pontos por jogo, 5.6 rebotes por jogo, 2.1 assistências por jogo. E, inclusive, esse número de rebotes dele é bem menor que eu imaginei, cara, 5.6. É que, assim, esse é o tipo de jogador que você não vai olhar para as estatísticas e perceber a importância dele dentro de quadra. Até o Ja Morant, que é do próprio Grizzlies, eu também sinto que tem esse impacto. Olha, eu acho que ele chega numa certa ascendente aí, de confiança mesmo, porque não é só você que tá vendo ele como o principal jogador do Grizzlies. Eu tenho visto muita gente falar isso. Eu acho que ofensivamente tá tendo basicamente a melhor temporada dele, ele tá igualando o número de pontos na temporada passada, que é 22.4 pontos por jogo, mas defensivamente, ele já foi o Defensive Player of the Year uma vez, lá em 2022-23. Eu acho que esse ano ele está ali como candidato também com o Dyson Daniels, com o Draymond Green, que entrou agora na conversa também. E, cara, assim, eu acho que ele é o jogador que é mais consistente, 65 jogos jogados também na temporada já, então ele já qualifica para todos os prêmios ali. Cara, pra mim, é difícil, porque assim, você tem muitos bons jogadores. E, galera, eu acho que nós vamos jogando jogadores aqui e vai mudando, vai mudando. A gente sempre faz isso. A gente coloca em um, depois bota em outro, depois a Luísa ali, que é a nossa produtora que tá organizando, fica bolada com a gente, sabia? Mas isso é problema dela. Eu coloco ele em... Bom jogador. Vamos ser sinceros. Bom jogador, porque ele ainda não tá com essa moral toda e nessa lista ainda tem muita gente grande. Eu não consigo colocar um cara com 22 pontos por jogo, 5.6. Para de se apegar às médias. Basquete é dentro de quadra. Olha, é a única coisa que eu posso colocar e comparar com os outros. Tá? Então, assim, um cara que tá 22, menos de 6 nessa rebotes, 2 situação que eu assistências. concordo com você, eu não vou implicar. Tá, mas... I like. Próximo jogador, Jimmy Butler. Eu acho que tá na hora das polêmicas começarem. Jimmy Butler, só para trazer aqui os números dele, 17 pontos por jogo, 5.6 rebotes por jogo e 5.5 assistências por jogo. Bom considerar que essa média tá sendo puxada por aquele tempo que ele passou no Miami Heat, sem querer jogar, né? Ele entrava de sacanagem, vamos falar a verdade. Chegou no Golden State Warriors, mudou o patamar do time, mudou a expectativa do time, mas eu ainda acho que... Eu não sei, cara. Eu não sei se eu colocaria ele acima do Jaren Jackson Jr., não. Hoje, quem você preferia no seu time? Jaren Jackson Jr. ou... Não olhando posição ou nada assim, só olhando igual talento. Só olhando pro que estão fazendo nessa temporada? E essa temporada, não Jimmy Butler
Cara, não, 2019, eu iria no Jaren Jackson Jr., mano. Ele tá sendo um pilar defensivo e ofensivo pro Memphis Grizzlies. O Jimmy Butler, eu acho que ainda precisa se provar depois do que ele fez no Miami Heat. Depois da saída conturbada dele do Miami Heat. Ele precisa provar que pode chegar nos playoffs e fazer mais uma campanha legal. Concordo. Eu coloco o Jaren Jackson Jr. em frente do Jimmy Butler. Show. Olha, o Jimmy Butler tem... Ele tem uma possibilidade que ele pode ser um dos piores. Tem sim. Inclusive o Jaylen Brown, que é o próximo ali da nossa lista, você vai ser ótimo pra falar sobre isso. Tá fazendo uma temporada caótica. Nada credencia ele como um dos grandes jogadores desses playoffs por enquanto, não. Jaylen Brown, também para trazer os números deles, não são números... Os dois que nós citamos agora, assim, não tem esses números expressivos. Jaylen Brown, 22,5 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo, 4,6 assistências. Cara, é um cara que eu venho criticando bastante como um torcedor do Celtics. Só para quando nós estamos gravando esse vídeo, os últimos 3 jogos dele, 9 pontos, 8 pontos, 10 pontos. Craque. Não, e é o que a gente tá falando, ele tá numa descendência. Ele tá numa descendência. Decente, não sei se existe. Decente Descendência? Não sei, você que é o brasileiro aqui. Numa queda. Ele tá numa queda. E, cara, se você ver essas últimas 3 temporadas, só pra falar em queda mesmo, 26,6 pontos em 23, 23 pontos em 24, 22 pontos nessa temporada. Então, ano após ano, ele tá reduzindo mais e mais a pontuação dele. E ele tem que se provar, né? Porque ele vem de um Finals MVP. Ele precisa se provar, assim, no sentido de, pô, eu sou isso tudo mesmo. Eu diria isso. Eu coloco ele acima da média nesse momento só porque eu ainda acredito que ele é um jogador two-way muito bom. Sim. Igual ele vai marcar alguns jogadores, mas, cara, assim, ele tá flertando ali com um bom jogador também. Tá flertando. E assim, eu vou te falar, mano, nesse momento da temporada, se fosse o contrário, se fosse o Jaren Jackson Jr. que tivesse ganho um título, ele que estaria acima, assim. A gente tá pegando mais a história do Jaylen Brown pra respeitar ele do que o que ele tá fazendo agora, porque ele realmente tá sendo um peso... Nem diria peso morto no Celtics, porque peso morto não atrapalha. Assim, ele marca mais pontos em termos de média agora. Ele tem mais pontos por jogo do que o Jaren Jackson Jr., tem mais rebotes por jogo do que o Jaren Jackson Jr., tem mais roubo de bola do que o Jaren Jackson Jr., então nessas principais estatísticas, até tem mais assistências. Pois é. Né? Então, assim, ele tá melhor que o Jaren Jackson Jr., mas, cara, para ser um Finals MVP, eu esperava muito mais do que o Jaylen Brown nessa temporada. Eu, como torcedor do Celtics, olho para ele como... Quero mais dele.